Vamos para o Corinthians. Corinthians que tem um jogo, mais um jogo importantíssimo, né, pelo Campeonato Brasileiro. Agora é contra o Vitória da Bahia, jogo lá na Bahia, lá no Barradão. O Vitória que vem de uma vitória, né, algo redundante. O Vitória vem de vitória importantíssima contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, resultado que levou o Vitória à 12ª colocação, 38 pontos, e vai ser o confronto entre o 12º contra o 13º, ambos com 38 pontos. O Corinthians, né, ele pode vir a campo com Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No meio-campo com José Martínez, Carrilho, Alex Santana e Garro. E o ataque com Memphis e Yuri Alberto. Então, esse é o possível Corinthians aí, né? Um Corinthians que vem mais tranquilo, creio eu, né? Depois de ter aberto aí 4 pontos da zona de rebaixamento, deve jogar mais leve, sem muita pressão. Então vamos ver. O Corinthians que vem de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e o Vitória também que vem de 3 vitórias seguidas no campeonato. Então vai ser um jogo aí de 2 times que estão aí em ascensão no campeonato. Então, Igor, o que esperar dessa partida, o que esperar desse Corinthians, o Corinthians que vai entrar mais calmo, mais tranquilo, né? Tem uma boa distância aí, não é muitos pontos, mas é uma distância que chega a ser até confortável, né? Porque são 4 pontos, é uma rodada, 2 rodadas. Então, como é que esse Corinthians chega para jogar contra esse Vitória? Carlos, com confiança lá em cima, né? Uma vitória, como a gente mencionou, em cima do Palmeiras, né? Um dos maiores rivais, o maior rival, né, do Corinthians, e que estava muito melhor, né? Vive um momento muito melhor há anos, né? Do que o próprio Corinthians. E assim, é uma vitória, como você mencionou, tripa, né? Porque o Corinthians ele se afasta do Z4, né? Quebra um tabu, né? De 3 anos e também consegue ganhar mais confiança, né, na sequência do campeonato. Então faz um segundo turno bom, né, de razoável para bom o Corinthians, principalmente nas últimas rodadas, né? O Corinthians aí vem jogando bem nos últimos 11 jogos na Neoquímica Arena, foram 6 vitórias e 5 empates, né, numa sequência de 11 jogos. Então o Corinthians tá tendo aí uma certa confiança. Então uma vitória, né, contra o Palmeiras que pode dar muita moral para o Corinthians, né, neste jogo contra Vitória, né? Um jogo difícil, né? No Barradão, né? As duas equipes vêm fazendo o segundo turno bom, né? De regular para bom, já que a expectativa, né? O que tinha ali séculos atrás, né? Um pouco ali no recorte mais para trás, é que os dois cairiam, né? Porque estavam muito mal, né? Estavam ali pelo menos rodeados do Z4 e estavam com dificuldade, tanto Vitória como Corinthians, mas não, eles conseguiram reagir muito bem, né? O Vitória principalmente, né? Thiago Carpini vem fazendo um trabalho legal, né, interessante, né, consegue vitórias jogando bem, né, o time do Vitória, e vai ser um jogo bom, né, de duas equipes que precisam vencer ainda para dar aquele respiro final, né, e quem vencer vai para 41 pontos, então é um jogo importante para as duas equipes, principalmente para o Vitória que joga em casa, com apoio do torcedor, e assim, cara, é jogo complicado, vai ser um jogo complicado, jogo físico, pegado, né, brigado, e colocar aí como meio que um ponto positivo, né, o momento de alguns jogadores do Corinthians, né, o Yuri Alberto está vivendo um bom momento, né, um jogador aí que a gente vê com muito mais confiança, tanto que ele rende, a capacidade técnica que ele tem, né, e a gente já sempre falou aqui, desde que ele estava no mau momento, que o problema dele era a confiança, né, que tecnicamente é um jogador de muito potencial, né, tem apenas 23 anos, né, tem muita lenha para queimar ainda, e é impossível, né, quem sabe lá na frente, já com a seleção brasileira tá uma bagunça, pode ser um nome, porque não se continuar assim, porque tem potencial para isso, então um jogador aí que vem aspirando coisas importantes e no momento importante que o Corinthians está vivendo, né, que precisa dele para reagir no campeonato. O Memphis Depay é aquilo, né, é um jogo que me preocupa, porque é um ambiente, um calor, gramado pesado, tudo mais, ele já está numa sequência também, é um jogador que fisicamente está tendo muita dificuldade, né? Tecnicamente ele tem alguns bons lampejos, né? Passes, finalizações, né? Cobrança de falta ali próximo da área também, como ele fez gols aí nos últimos jogos do Corinthians,
mas o problema dele é físico, né? Ele é um cara que tem esse problema aí de sequência física, então é um jogador que preocupa um pouco nesse sentido. E o Garro, né, que é um jogador que pode ser decisivo nesse jogo com passe, né, com bola parada, é um jogador muito bom, né, um meio articulador de muita qualidade e que voltou a jogar bem, né, num derby. Então esse derby para o Corinthians é muito importante para essa sequência embutido nesse jogo, né, contra o Vitória, que pode dar uma moral pro Corinthians a mais aí. Se o Corinthians empatar, cara, eu acho que vai ser meio que um jogo de comadre, né? Eu tô meio assim, né? As duas diretorias vão pegar uma na mão da outra e vão empatar aqui, né? Cada um soma um ponto e passa uma rodada. Mas eu acho que não vai ser meio assim, porque ainda falta 6 rodadas, né? O Vitória joga em casa, então é aquele jogo que cada um vai ver o seu lado, né? Quem vencer já praticamente se livra, né, da zona de rebaixamento e principalmente o Vitória, né? Então, assim, o Carpini faz um trabalho legal de recuperação do Vitória, né? Ele espelha um pouco o que ele fez no Juventude antes de chegar ao São Paulo e vai ser um jogo bom e promete ser um jogo aí de muitas emoções, Carlos. Tem uma Boa, possível vitória boa. aí? Não, então, eu estava procurando aqui, eu não encontrei, mas eu tenho duas notícias do Corinthians, né? Boa. Já pensando em 2025, né? O Corinthians mapeia o mercado em busca em busca de reforçar a zaga, né, para subir de patamar. A diretoria alvinegra quer pelo menos a contratação de mais um zagueiro que chegue com status de titular, né? E além do zagueiro, o Corinthians também mira a contratação de um meio-campista com as características parecidas com a do Gerson do Flamengo. A ideia é que seja um jogo, a ideia é que seja um jogador que agregue tanto na defesa quanto no ataque. Então, o Corinthians aí já pensando na próxima temporada.